Fala, pessoal, eu sou o Vitor Araújo, sou constelador sistêmico e, primeiramente, queria lhe desejar um bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei em qual momento você estará vendo este vídeo. Eu estou aqui para explicar a você tudo o que você precisa saber sobre constelação e sobre a nossa formação em constelação, chamada Constelador Sistêmico de 4 dígitos. E porque esta é uma importante oportunidade para você. Então, vem comigo nessa viagem, fica até o final e que você vai gostar muito. Se você já conhece um pouco, vai aprofundar. E se você já conhece, você ainda não conhece, tenho certeza que você vai se apaixonar, como eu me apaixonei e como eu tenho clientes no Brasil todo apaixonados. Primeiramente, gostaria de dizer para você que esta é uma profissão muito importante, é uma ocupação legalizada. As terapias integrativas, elas são legalizadas no Brasil e até são aplicadas pelo SUS. Já existem diversas cidades no Brasil que já oferecem gratuitamente o Sistema Único de Saúde. Então, é muito importante que você entenda como isso funciona. A profissão em si ainda não encontra um respaldo legal em lei que confirme a profissão, mas o exercício dela está totalmente liberado. Então, o profissional que você venha se tornar vai ser um profissional livre, assim como o nosso curso é um curso livre. Tá ok? Então, vamos lá, vamos em frente. Então, vamos lá. Um constelador sistêmico é um terapeuta holístico. Então, nós nos enquadramos como terapeuta holístico. Fazemos parte do que é chamado no Sistema Único de Saúde de práticas integrativas e complementares. Essas práticas começaram a despontar no Brasil na década de 70, encontrando adeptos no Brasil para diversas práticas que nós temos. Hoje temos aproximadamente 24 práticas integrativas. E a constelação familiar, desde 2018, é uma dessas práticas e é oferecida pelo SUS. O objetivo é que tenhamos maneiras alternativas de criar o bem-estar físico, mental e social, fazer assim a nossa sociedade e as pessoas progredirem, terem uma vida mais próspera. É disso que trata. Então, você que pode encontrar na constelação familiar o seu meio de vida, será agraciado pela oportunidade de ajudar milhares de pessoas. E isso é magnífico e isso é muito especial e muito importante. As constelações sistêmicas são respaldadas pela OMS, Organização Mundial de Saúde, e também pelo Ministério da Saúde, através dessa portaria, que é a portaria 971, que estabelece as políticas nacionais de práticas integrativas e complementares em saúde, as PNPICs, Como já havia falado para vocês. Aqui você pode encontrar essa portaria de número 702, de 21 de março de 2018, aonde ele deixa bem claro para a gente aqui, considerando que a Organização Mundial de Saúde preconiza o reconhecimento e incorporação das medicinas tradicionais e complementares no Sistema Nacional de Saúde, denominadas pelo Ministério de Saúde do Brasil como práticas integrativas e complementares. Então, você vai encontrar isso, há uma legislação que autoriza você a trabalhar tranquilamente como constelador sistêmico. Beleza? Então, é muito importante você entender que você vai estar fazendo algo que é autorizado, algo que é legalizado. Tá ok? Então, qualquer coisa que você veja
contra isso, ao contrário disso, não passa de baboseiras, não passa de história. Existem sempre, né, pessoas que hão de falar de tudo, e muitas delas falam sem conhecer, falam por falar. As práticas integrativas e complementares do SUS estão completamente autorizadas e você poderá exercê-las após a formação inicial, no nosso curso livre, tranquilamente. Você vai encontrar todo o trabalho, todo o diapasão no Manual de Implantação de Serviços de Práticas Integrativas e Complementares do SUS. Esse foi o último a ser divulgado pelo governo, a qual a constelação familiar, reitero, faz parte do Sistema Único de Saúde, e você vai poder ter a ocupação tranquilamente. É importante preconizar isso para que você consiga compreender, tá? E entender que o que você vai estar fazendo é uma profissão que vai transformar vidas, vai ajudar muitas pessoas, e você vai poder ter uma remuneração bem estável, bem tranquila, e que será reconfortável para você. A PNPIC define responsabilidades institucionais, tá? Justamente para dizer como que essas práticas integrativas elas serão colocadas. E os estados, o Distrito Federal e os municípios podem instituir as suas próprias normas, e inclusive colocar essas práticas dentro do seu sistema de saúde. Então, vamos lá. Os 10 anos da política, desse tipo de política, trouxeram avanços significativos. Tá? Nós temos no Brasil mais de 5 mil estabelecimentos que ofertam PIX. O segundo ciclo, tá, já avalia que 30 mil equipes da atenção básica de saúde, tá, elas já, no nosso território nacional, que 14 práticas podem ser, né, estão presentes no serviço de saúde em todo o país. Ou seja, das 24, nós temos 14 que já estão, né, já se encontram sendo ofertadas gratuitamente. E você, como constelador, poderá ser contratado por uma prefeitura ou por um ente estadual ou o Distrito Federal para, ou melhor, como terapeuta holístico, para ministrar, né? A gente chama, na verdade, de facilitar, né? Você vai ser contratado como facilitador de constelação familiar. Então, é muito importante você prestar atenção nisso. Bom, a constelação familiar, agora vamos falar como isso funciona. A constelação familiar foi criada por Bert Hellinger. Tá? O fundamento, entre outros, baseia-se, né, no acesso ao inconsciente coletivo. Carl Jung, um psicoterapeuta, né, um psiquiatra, que era amigo de Freud, teorizou que haveria, além do inconsciente individual, um inconsciente coletivo. E através do inconsciente coletivo, nós conseguimos acessar o que nós chamamos de campo morfogenético. E através desse campo morfogenético, conseguimos ter uma visão ampla do que está acontecendo naquele sistema. Pode ser um sistema familiar ou pode ser uma organização, no caso das empresas. Isso mesmo, você vai poder atender tanto pessoas, tanto famílias, vai poder ajudar tanto pessoas quanto famílias, quanto empresas. Então, é muito abrangente. Basicamente, tudo que pode ser mentalizado pode ser constelado. Tá? Hellinger vai trabalhar muitas questões das ordens de ajuda, das ordens de amor, baseada em leis que são preconizadas e serão explicadas ao longo do curso para você. Basicamente, nós temos 3 leis: a lei da ordem, do pertencimento e da hierarquia, que, respeitando essas leis, nós conseguimos desembolar o sistema familiar e permitir que o sistema flua tranquilamente e o relacionamento familiar seja um relacionamento bom, livre de amarras geracionais, ou seja, livre do passado. É muito importante a gente prestar atenção nisso, é muito importante você ter consciência. Isso tudo você vai aprender comigo no curso e vamos
trabalhar isso ao longo do curso, auxiliando você em como ministrar os seus próprios atendimentos e também como conseguir os seus primeiros atendimentos pagos. E vamos ensinar você a fazer terapias individuais, terapias de mesa, terapias computacionais e também terapia na água. E o tratamento em grupo, também ensinaremos a você a ministrar constelação familiar em grupos, tá? Da mesma maneira, parecido, tá? Lembrando que a constelação familiar ela não vai substituir os tratamentos psicológicos nem os psicanalíticos. Por isso que ela é uma terapia complementar, ela complementa o processo. Então, a constelação familiar ela não vai substituir, tá, o tratamento psicológico. Ele vai ajudar, ele vai auxiliar no processo, vai ajudar a resolver aquele determinado, aquele específico, tá, assunto, mas não vai tratar de questões emocionais, que aí você vai ter que ir ao profissional adequado. Então, é muito importante que você compreenda isso, que você tenha uma ideia de como isso funciona. O objetivo é fazer com que, dentro de um sistema, haja fluidez e que os integrantes daquele sistema, tá, não sejam atrapalhados por, entre aspas, ranços, tá, geracionais. Então, a constelação é uma abordagem capaz de mostrar com simplicidade, profundidade e praticidade onde está a raiz, a origem de um distúrbio de relacionamento, tá? Seja ele psicológico, psiquiátrico, financeiro, físico, levando o indivíduo a um outro nível de consciência em relação ao problema, mostrando uma solução prática e amorosa de pertencimento, respeito e equilíbrio. Como eu disse, é complementar, tá? Ela não vai substituir. Ela vai resolver o problema, mas ainda assim, se o distúrbio psicológico ele existe, ele tem que ser tratado com o profissional adequado, que no caso é o psicólogo e o psiquiatra, tá? A constelação ela não vai substituir, ela vai complementar o tratamento. Então, ela vai ajudar com que as coisas, né, os fatos que acontecem tenham fluidez, tenham tranquilidade, e a partir da tranquilidade você ainda tem que ressignificar tudo que se passou, tá? Constelação familiar é indicada para todas as idades, classes sociais, e sem qualquer vínculo ou abordagem religiosa. É muito importante que você entenda isso. Tá? O embasamento da constelação, através de Bert Hellinger, tá? Ele estudou as questões psicoterapêuticas, ele entendeu como isso funciona e apresentou uma maneira de agir. Tá? Então, as constelações, elas são uma ferramenta. Ela é uma ferramenta. Ela é complementar. Eu sempre gosto de frisar isso para os meus clientes e para, né, os meus alunos entender isso e passar para não acontecer enganos, para que a gente não possa adentrar, tá, no ramo que não é nosso. No ramo que é nosso. Você pode até complementar isso, por exemplo, estudando psicanálise. É um outro fator. Mas o constelador, você vai poder desempenhar seu papel tranquilamente, independente de ter outros conhecimentos extras, tá? Tudo que vai ser passado, você vai sair apto para realizar esse trabalho, ok? E é independente de qualquer tipo de religião, ou qualquer tipo de conhecimento, ou de qualquer tipo de ideia religiosa que você venha a ter, tá? A constelação, ela tem um embasamento teórico, tá, nas psicoterapias que nós já conhecemos de Freud, Jung, entre outros, ok? Você pode dar uma lida legal, tá, nesse link, dá um print aí na tela, ou então pausa o vídeo, digita, né, lá no login, ou anota no caderno, em alguma coisa, depois basta você buscar, ou simplesmente fazer uma consulta, que você vai poder acessar, tá, na íntegra, tudo isso que eu falei aqui. Não sou eu que estou dizendo, e sim, tá, o SUS, o Sistema de Saúde, né, brasileiro, que autoriza a constelação como uma prática integrativa e complementar, né, uma das PNPICs,
Então, fico muito tranquilo aí, tenha certeza que não tem nada aqui de ilegal. Você vai poder trabalhar tranquilamente e desempenhar a sua função de maneira espetacular e extraordinária. Tranquilo? Agora, o que faz um constelador? Cara, muita gente pergunta isso. Cara, o que faz um constelador? O nome é maneiro pra caramba. O cara, constelador parece que é algo demais, tá? Não é nada extraordinário, tá? A constelação familiar é justamente para mostrar para a gente a organização familiar, a organização sistêmica, no caso de uma empresa em geral. Então, a gente fala muito constelação sistêmica, porque pode ser tanto para famílias, né, mas também quanto para relacionamentos empresariais, relacionamentos financeiros, estudo, você pode constelar aí praticamente tudo. Tá? Então, o que faz um constelador? Bom, como eu já disse para vocês, a constelação ela pode ser feita individualmente ou em grupo. Tá? A constelação ela já tem um uso amplo, né, no Brasil, a gente disse tanto no SUS, mas a gente vai ver que também tem um uso, né, no judiciário brasileiro, e a constelação tem resolvido situações de conflito de maneira bem eficaz, alcançando até 90% de eficácia, tá? Ressignificando vida, restaurando relações. Isso é muito importante. Não é porque os pais separaram que eles devem continuar brigando. Tá? E ainda tem as questões dos filhos, das guardas de bem. E quanto mais resultado nós tivermos, melhor será para todos que se encontram entre algum questionamento ou com alguma dificuldade. Tá? E aí, como eu disse para vocês, o constelador, né, é um terapeuta holístico chamado de facilitador. E as constelações estão sendo utilizadas pelo Judiciário Brasileiro e vem obtendo êxito nas conciliações nas varas de família. Vamos falar um pouquinho sobre os resultados. Tá? As constelações começaram a ser utilizadas no Judiciário Brasileiro, numa cidade de Itabuna, né, na Bahia. E este juiz pediu autorização ao CNJ e começou a apresentar resultados muito, muito espetaculares. E aí, outras comarcas também começaram a utilizar, outros tribunais de justiça, né, outros estados começaram a utilizar também a constelação. E justamente pelo fato dela dar resultados extraordinários. Um dos maiores responsáveis da introdução do que a gente chama de direito sistêmico, né, foi Sam Storch. Sam Storch, ele estava, né, buscando para si resolver problemas pessoais, e aí conheceu a constelação. A partir da transformação que a constelação fez na sua vida, o juiz teve, né, a ideia de que isso poderia resolver a vida de muitas pessoas. E ele realmente conseguiu demonstrar a eficácia das constelações. O mesmo disse: nos workshops que presenciei, vi casos muito bonitos e poderosos de reconciliação. Percebi que a constelação tinha muito a agregar e poderia ser utilizada na justiça, disse o magistrado, né, em uma entrevista a um blog, né, a uma página chamada TAB. O Storch afirma que a taxa de sucesso é de 90%. Cara, 90%, você está entendendo isso? 100%, tá? Ou seja, a cada 100 pessoas, a cada 100 problemas que ele leva para a constelação familiar, 90 são reconciliados através da constelação. Tá? Nada é perfeito, cada caso é um caso, mas a constelação tem alcançado 90%. Ou seja, a cada 100, 90 acabam reconciliação. E isso é muito importante, não tanto para o judiciário, e
e sim para as famílias, para os filhos que sofrem com as separações, por exemplo. Tá? O gasto energético, o gasto emocional, quando se há debates, questionamentos em relação a bens. Então, você vê o quanto é maravilhoso as questões de constelação. E ele deixou bem claro, tá? Na mesma entrevista, nem sempre é possível, mas em geral tem muita abertura, porque as pessoas entendem que não vão obter os benefícios que elas querem pelos meios tradicionais. Eu oriento, dou conselhos, explico dinâmicas sistêmicas para explicar que uma determinada atitude não vai ajudar a conquistar o que elas querem. Porque muitas das vezes o problema não está em si das pessoas, o problema está além. E em outras partidas existem situações escondidas através disso. E que a constelação ela revela esses emaranhados escondidos. E a partir do momento que há uma ressignificação, como eu disse, o sistema ele fica aberto e as coisas podem ter fluidez. E isso vai gerar um resultado que é extraordinário, um resultado que é espetacular. Bom, o TJ trouxe essa reportagem, que vocês podem acessar tranquilamente, tá? Foi publicada pelo Conselho Nacional de Justiça, e onde o TJ de Goiás foi premiado por mediação baseada na técnica de constelação familiar. Ou seja, alcançou um resultado tão espetacular que, desde abril de 2013, ela atendeu 256 famílias e resolveu, tá, a maioria dos problemas, alcançando 94%, tá, de conciliação. Ou seja, é melhor para o judiciário e é melhor para as famílias. Isso é muito importante. Você está conhecendo algo espetacular. E isso é maravilhoso. E é por isso que eu estou aqui, porque realmente eu tive a minha vida transformada pela constelação e hoje eu estou aqui levando conhecimento para o Brasil todo e formando mais consteladores para que a gente possa, no futuro, construir um país maravilhoso, um país cada vez melhor. Pessoal, deixo para vocês aí esse link, tá? Essa reportagem do Fantástico falando sobre o judiciário, para você tirar suas dúvidas, pesquisa lá no YouTube, tá? Essa é a Sofia Hellinger, a esposa, né, do Bert Hellinger, que faleceu aos 95 anos de idade, tá? E recentemente, e hoje é ela que continua na divulgação da constelação e os estudos continuam evoluindo, tá? Não é porque Bert Hellinger nos deixou que nós ainda não estamos, não deixamos de prosperar nos nossos estudos. Muita coisa vem sendo feita, os estudos dos casos vêm sendo feitos, vêm evoluindo cada vez mais e a constelação vem ganhando espaço. Então, esse é o momento para você aproveitar e despontar, tá? Não espere quando bombar, e aí vai ser tudo mais difícil. Quem começar antes, vai chegar antes. Então, fique aí e siga comigo. Tá? Os meus treinamentos, todos eles, né, nós temos as aulas, e além das aulas, nós temos o conhecimento pragmático, tá? Que são as aulas de dúvida. Então, nós temos aulas ao vivo com os alunos para tirar dúvidas, tá, sobre o conteúdo, para que possamos estar cada vez mais falando sobre e desenvolvendo a intelectualidade dos nossos alunos neste quesito. Tá? E também já trazendo e fazendo constelações para que os alunos possam também serem transformados pelas constelações sistêmicas. Tá? Agora, o que você, pós-formado, poderá fazer? O que você vai ajudar? Tá? Então, vamos lá. Pessoas com relacionamentos problemáticos. Eu já havia falado sobre isso, né? Qualquer situação, por isso que o judiciário utiliza a constelação, tá? Mas qualquer tipo. Não só relacionamentos amorosos, mas também relacionamento entre familiares, entre funcionários, no caso de uma empresa, entre setores corporativos, tá? Pessoas que buscam êxito profissional. O que acontece? Muitas das vezes, e isso a gente explica nas constelações mais detalhadamente, uma pessoa tem dificuldade de evoluir em algum quesito da sua vida, tá? E aí, por mais que ela faça tudo certo, eu não sei se já aconteceu isso com você, você faz tudo certo e no final dá errado.
Então, as questões das constelações sistêmicas podem ajudar isso, se houver algum emaranhado, se é algo geracional. Às vezes você está tentando fazer tudo certo, mas o que está te travando são coisas do passado, coisas dos seus pais, dos seus avós, que impedem você de evoluir, de crescer. Tá? Pessoas com dificuldade de prosperar, empresas em que os empregados perderam a motivação e a pessoa não consegue fazer isso. E a gente consegue reativar, reorganizar, verificar quais são as dificuldades e as pendências que ficaram, principalmente identificar laranjas podres, né, no sistema. Isso acontece, tá? Também grupos também pode ser grupos formados, os grupos eles começam a conflitar e isso faz com que a empresa gere menos resultado. Famílias em conflitos após separação ou algum evento traumático, tá? Não necessariamente separação, mas algo que aconteceu na família, como perda de entes queridos, e isso gera um trauma. A constelação pode ajudar a ressignificar isso. E aí, como já havia falado, empresas em dificuldade, tá? Enfim, qualquer situação que apresente um emaranhamento sistêmico. Exemplo, tá? Já tive atendimento de que numa constelação empresarial, a empresa ela não conseguia decolar quanto o empresário queria, né, o dono da empresa queria, né, ela não conseguia gerar os resultados necessários para que houvesse um sucesso financeiro. E aí, depois realinhamos o sistema com outras empresas que ele já havia tido. E ao reconsiderar as empresas e trazê-las para o sistema, as coisas começaram a fluir, começaram a dar um resultado, e isso foi espetacular, extraordinário. Então, a pessoa, né, o cliente saiu satisfeito com o resultado, que começou a empresa a correr, e ele entendeu que, tá, por mais que hoje somente uma empresa estivesse ativa, todas as outras empresas fazem parte do sistema, e aí a gente trouxe elas, restabelecemos a lei do pertencimento, restabelecemos a hierarquia das empresas, e só esse novo realinhamento permitiu que o emaranhado acabasse. E com isso, o dinheiro começou a fluir para a empresa atual. Então, é muito importante que nós entendamos como isso funciona. Tá? E a maravilha que é a constelação familiar. Beleza? Pessoal, dá aí, né, a sua contribuição, compartilha, tá? Mostra esse vídeo aí para as pessoas, mais pessoas conheçam constelação. Nem todos serão formados como consteladores, mas muitos, tá, estarão como possíveis clientes. As demandas de constelação são muito grandes. Quanto mais pessoas conhecem constelação, mais as pessoas se encantam, mais as pessoas utilizam a constelação para ajudar, né, ou solucionar problemas da sua vida. Bom, vamos falar um pouquinho do curso em si, tá? O nosso conteúdo programático, esse aqui é uma base, tá? O conteúdo vai muito além, esse é um resumo do conteúdo programático, mas o conteúdo vai muito além. Primeiro a gente vai falar sobre história e os conceitos da constelação familiar e sistêmica. Então a gente vai ver tudo, né, sobre Bert Hellinger, como ele atuou, como ele fez, os princípios que norteiam as constelações familiares, eu já falei para vocês, né, desses princípios. Vamos aprender o que é os campos morfogenéticos, tá? O que é a visão sistêmica, para você ter essa ideia do sistema, ordem de amor, ordem de ajuda, os tipos de consciência, né, que é um fundamento básico, o amor infantil e o amor adulto, tá? Para entender como isso funciona. Isso é muito importante no campo, tá? Quando há uma troca, um atropelo dessa questão, isso gera, né, isso reverbera no sistema e gera uma série de resultados indesejados. Vamos entender como funciona a dinâmica familiar, as questões dos casais, dos pais e dos filhos, as constelações sistêmicas no diagnóstico de sintomas e doenças, tá? Mas são sintomas e doenças geracionais, são as doenças sistêmicas, tá? E eu também vou ensiná-los a fazer um genograma. É muito importante, em alguns casos, fazerem um genograma. O genograma auxiliar da constelação ajuda bastante, tá, a tirarmos este resultado. As diferenças entre os trabalhos em grupo e o trabalho em consultório, ou seja,
né, em grupo ou individual. Eu, praticamente, né, trabalho mais como individual. E aí a gente atende mais pessoas e faz o atendimento online. Trabalho com figuras e com outros recursos, né, que são as âncoras, no caso, e os bonecos. Visualização criativa. Vamos falar sobre traumas, porque aí você precisa saber o básico sobre traumas, até mesmo para ajudar a pessoa. E que, em alguns casos, tá, você vai, vamos dizer assim, dar um socorro básico e repassar, tá, sempre repassar a pessoa para um psicólogo ou um psiquiatra, tá? Falar para a pessoa, olha, você deve procurar uma ajuda adequada para solucionar esta questão. Tá? E, por último, a questão dos novos olhares para as constelações familiares, que há de novo na constelação, que vem evoluindo, que vem crescendo. Tá? São os estudos que vêm sendo desenvolvidos em relação à constelação familiar. Então, beleza, galera. Isso é muito importante que você entenda. Agora que você entende o curso, vou dizer para você já tem a base, já sabe que constelação é legalizada no Brasil, tá? Então, você pode exercer como uma profissão livre, tá? Profissão livre. Você tem que ter muita consciência disso que eu estou falando, tá? Você pode ter a ocupação, você pode ser constelador tranquilamente, mas, tá? Essa profissão ainda não é autorizada, como no caso a psicologia, tá? Mas lembrando que também a psicanálise, ela ainda não tem uma lei que a defina e que a trabalhe, mas você pode exercer a ocupação tranquilamente, tá? Você pode sim ser considerado um terapeuta holístico, ok? Então, é muito importante que você entenda isso e que você saiba os limites. Aqui, nós, como consteladores, não queremos entrar, tá, em nenhuma demanda adversa. Tá? Nós temos o nosso local e estamos aqui para ajudar e para complementar. Tá? Então, nossa função é uma função de apoio, tá, às questões psicanalíticas e psicológicas que devem ser tratadas com os profissionais adequados. Ok? O constelador ele não adentra no campo de outras terapias. Tá, ok? Isso gosta de ficar muito claro. Mas, em compensação, algumas vezes, muitas das vezes, consteladores até obtêm lucros maiores e mais elevados, porque nós ensinamos os nossos alunos a hackearem o sistema, tá? E conseguir alcançar melhores resultados financeiros. O constelador leva 6 meses para se formar, tá? Ou seja, o nosso curso vai demorar 6 meses, que é a prática e de praxe aí na maioria dos cursos. São aulas semanais, tá? Essa é a primeira aula. E aí, a partir do momento que você inicia o curso, toda aula vai ser liberada, toda semana vai ser liberada uma aula para você, tá? Ou seja, a partir de 6 meses, você só vai conseguir diploma depois de encerrar todas as aulas. Tá? Inicialmente, o constelador cobra em torno de R$100 a cada atendimento, que dura em torno de 1 hora ou pouco mais. Se puder dar um pouco mais, a gente sempre dá. Tá? O poder da doação é muito importante. Tá? A constelação, nós estabelecemos uma média, né, que gira em torno de 20 atendimentos. É totalmente possível você fazer 20 atendimentos semanais, tá? Que daria 20 horas semanais, o que é metade, né, dos empregos aí fora. A maioria dos empregos são 44 horas semanais ou 40 horas semanais, e aí com 20 horas, tá? Lembrando que no começo não vai ser assim, tá? Normalmente você vai construindo o primeiro cliente, o cliente vai te indicando, mas eu digo para você, as soluções que acontecem são muito rápidas, e aí você vai gerar autoridade, você vai ter os seus cases de sucesso. Através dos seus cases de sucesso, vai ficar muito fácil de você fechar mais e mais vendas. Tá? E aí, 20 vezes, né, 100 daria R$2.000, vezes 4 semanas, 8.000 mensais. Então, a gente diz aí, né, que em torno, a gente chama o nosso curso de constelador de 4 dígitos, ou seja, daqueles que oferem de 1.000 até mais. Tá? Então, nós vamos preparar você para que você tenha um ganho
de R$ 1.000, que seriam 10 atendimentos. Tá? A maioria das pessoas trabalham 44 horas semanais para ganhar um salário mínimo. E você trabalharia, em média, 10 horas mensais para ganhar, tá? O que as pessoas trabalham por 44 horas semanais e ajudando as pessoas a melhorar. Tá? Se você dividir aí por semanas, dá basicamente, né, duas, a cada 2 semanas você conseguir 2 clientes. Isso é totalmente possível, totalmente factível. Tá? Brasil, aí nós estimamos que tenhamos aí de pelo menos 170 milhões de pessoas em conflito, tá? Em algum conflito, seja ele familiar, seja ele na empresa, ok? Então, é muito importante que a gente entenda que o campo é fértil e o trabalho você vai encontrar mais e mais pessoas dispostas a ser constelado por você, ok? Então, é isso. E aí, diferente dos outros cursos que só fazem formação, nós damos 6 meses de suporte, tá? Ou seja, reavaliamos e verificamos os insights, né, das constelações. Então, os alunos trazem as constelações e aí a gente estuda o caso, a gente dá dica, diz o que poderia ser feito, o que foi acertado, aonde poderia ter sido trabalhado mais. Isso tudo é muito importante. Tá? Outra coisa é que os nossos recém-formados receberão aulas semanais, tá, sobre marketing digital, presença nas redes sociais, tá, divulgação do trabalho, campanhas no Facebook ADS e no Google ADS. Então, isso é um grande diferencial. Você está comprando 2 cursos em um. Tá? Você vai adquirir um trabalho e também como conseguir rentabilizar este trabalho. Valeu, pessoal? Eu sou o Vitor Araújo e deixo a vocês, tá, todo esse conhecimento da aula zero. A partir de agora você já sabe como é o curso e aí basta começar a estudar bastante e se dedicar. É muito bom ajudar pessoas. E um beijo do VH. Uou!